Pessoal, vamos voltando, vamos assentando nos lugares. Daqui a pouco já vai iniciar a nossa Santa Missa. Nós já vamos chegando, vamos secando.
Esperança certa, perfeita caridade.
Nós temos as intenções pelo 7º dia de José do Carmo Souto e Zelita Bernardes. E também vamos rezar pela alma de Saustino Alves da Silva, Gilbercina Gonçalves Costa, Neiva Gonçalves dos Santos, Manuel Gonçalves dos Santos, João Carlos Gonçalves dos Santos, Aurita Gonçalves dos Santos e Sebastião Gonçalves dos Santos. De pé, vamos cantando, iniciar a Santa Missa.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus dá esperança que nos comuna de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Gostaria de acolher a todos, cumprimentar os padres aqui presentes e a todo o povo que, nesta manhã de domingo, celebra os seus 40 anos de caminhada na Caritas Diocesana aqui em Almenara. Sentados no instante, queremos agradecer a presença de todos e o nosso carinho a todos que estão acompanhando pelas redes sociais da Caritas, da Diocese, Rádio Santa Cruz transmitindo. E nós vamos agora, nesse momento, retornar 40 anos atrás, quando, na presidência de Dom José Geraldo Oliveira do Vale, foi convocada uma reunião para a criação da Caritas Diocesana de Almenara. Vamos acompanhar esta ata de criação da Caritas Diocesana de Almenara. Ata da Assembleia Geral de Fundação da Caritas Diocesana de Almenara. No primeiro dia do mês de agosto de 1983, a Rua Hermano de Souza, 51, nesta cidade de Almenara, estado de Minas Gerais, reuniram-se pessoas cujas assinaturas constam no final da presente ata, para tratar da fundação de uma sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter beneficente, com objetivos de realizar estudos da realidade dos problemas de assistência social. A reunião teve início às 20 horas, havendo os presentes eleitos por aclamação para presidir a Assembleia, o senhor Bispo Diocesano Dom José Geraldo Oliveira do Vale, que, agradecendo sua indicação, convidou para secretariar a Assembleia, a senhorita Adelzita Gomes de Paula. O senhor presidente esclareceu os motivos da reunião, pondo em discussão o assunto relacionado com a denominação de Caritas Diocesana de Almenara, que após debates foi aprovada. Em seguida, apresentou a minuta do Estatuto, que após debates e correções foi aprovado por unanimidade. O Estatuto aprovado será transcrito no livro de atas. O senhor presidente propôs que fosse eleita uma diretoria provisória, a fim de tomar as providências iniciais necessárias para o funcionamento da entidade. Posta em discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade, tendo a Assembleia em seguida eleita por maioria a seguinte diretoria: diretor-presidente, irmão Pedro; diretor-vice-presidente, padre Valdir Brito Alves; diretor-secretário, Adelzita Gomes de Paula; diretor-tesoureiro, Aimé Pop. O senhor bispo presidente Dioma declarou eleitos e empossaram-se em seus respectivos cargos os membros da diretoria recém-eleita.
Ao término da Assembleia, foram apresentados cumprimentos à diretoria, assegurando amplo sucesso e desejando muitas felicidades à nova instituição. Em seguida, foi feita a oração final, dando por encerrados os trabalhos às 22 horas. Não havendo nada mais a se tratar, o senhor presidente suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura da ata. Reaberta a reunião, foi esta ata lida, discutida, posta em votação e aprovada por unanimidade e foi assinada por mim, pelo senhor presidente da Assembleia e mais alguns participantes desta reunião. Almenara, 1º de agosto de 1983. As assinaturas por Adelzita Gomes de Paula, Maria Sônia da Conceição, Dom José Geraldo do Vale, Padre Cláudio, Irmã Imaculada, Irmã Fidélia Barbosa Sena, Irmã Simonete e Padre Valdir. Nesse momento, nós vamos agora acolher o banner nessa homenagem que nós estamos fazendo hoje, nesses 40 anos da Cáritas, nossa gratidão a essas duas figuras importantíssimas da nossa diocese, da Cáritas Diocesana, Irmão Pedro e Ana Luísa, inclusive sendo trago por Decanor, uma figura marcante em toda essa história da Cáritas Diocesana de Almenara. E a palavra é esta mesmo: gratidão pela dedicação desses dois. Ela, assistente social, que veio de Guaxupé, e irmão Pedro, juntou, mas irmão Pedro foi uma dupla imbatível aqui, nos movimentos sociais, na organização das mulheres, e deixou um legado importantíssimo para a nossa igreja, para a nossa diocese. Uma salva de palmas para o irmão Pedro e Ana Luísa. Viva irmão Pedro, viva Ana Luísa, em nossa história, em nossa memória. Com o coração cheio de gratidão por tantas pessoas generosas que assumiram a proposta do Reino de Deus e que agora, com esse olhar retrospectivo, está em nossas mãos a nossa responsabilidade de continuarmos esse trabalho. Na nossa vida, nem tudo é trigo, mas pode ser também choro. Precisamos ter essa atitude de humildade para olhar para a nossa vida, reconhecendo nossas limitações, aquilo que poderia ter sido melhor, mas confiando na infinita misericórdia de Deus, pedindo o seu perdão, renovamos o nosso compromisso de fazer com que a nossa vida corresponda sempre à vontade do Senhor. Peçamos perdão cantando. Senhor, que sois a força das fracos, o amparo dos humildes, tende piedade de nós. Senhor, Filho
que com sofredores tem dignidade, de nós. Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Continue de pé, vamos acolher a palavra de Deus, que devemos trazê-la sempre em nosso coração. E essa palavra que nós vamos ouvir e meditar, que a palavra chegue em sua vida, no seu trabalho e na sua luta. Vamos acolhê-la. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, Deus. Tua palavra é, tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, Deus. Tua palavra é. Graças a Deus. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: Pede o que desejas e eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Essa oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: Já que pedistes estes dons e não pedistes para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavras do Senhor. Como eu amo o Senhor.
Maravilhosos são os vossos testemunhos, eis porque no coração os observa. Vossa palavra revela-se ilumina, ela traz sabedoria aos seguidores. Oh, eu amo o Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Oh, eu amo o Senhor, a vossa lei, vossa Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E os que chamou, também os tornou justos. E os que tornou justos, também os glorificou. Palavras do Senhor. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu domínio aos pequenos, Pai, revela. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como a rede lançada ao mar,
e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheio, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Excelentíssimos padres aqui presentes e amado povo de Deus, a oração da missa de hoje, olha como ela é providencial para a nossa celebração. Era uma prece de reconhecimento que, sem o amor de Deus, sem a sua graça, ninguém é santo, ninguém é forte. Por isso fazia um pedido bonito, que Deus redobre seu amor para conosco, para que, na força desse amor, possamos caminhar entre as coisas que passam, abraçando aquelas que não passam. Oração esta que deve ficar gravada no meu, no seu, no coração de cada um de nós hoje. Sobretudo, nós que estamos celebrando esses 40 anos de história, de caminhada do Cáritas nessa diocese, como ouvimos no relato da ACA primeira, sob a presidência de Dom José Geraldo, alguns grupos formaram esta equipe que teve esta preocupação durante todo esse tempo de ser esse suporte, este apoio, a vida de tantos irmãos e irmãs que, na história que nós estamos escrevendo, porque enquanto pessoas humanas, formadas de coisas boas e coisas ruins, que Jesus nomeava domingo retrasado como o joio e o trigo, na caminhada histórica, se nós vamos avaliando, de repente vamos percebendo, opa, este irmão ou aquela irmã não está sendo contemplado nos seus direitos, dentro das suas condições de viver dignamente. E aí cabe não só a sociedade organizada através de políticas públicas, mas também enquanto nós, enquanto pessoas humanas e pessoas de fé, somos chamados a sensibilidade a olhar esta situação e olha, e sermos um grupo de cooperação, de assistência àquele e aquelas que estão em situações de necessidade. Queremos não competir com o poder público, mas sermos parceiros, pois afinal de contas todos nós estamos nesta caminhada histórica que é única, e aqui estamos para qual finalidade? Como dizia a oração de hoje, caminhar entre as coisas que passam, abraçando as que não passam. Quais são as coisas que não passam? É uma pergunta, né? E a liturgia da palavra de hoje traz para nós a resposta. Jesus começou sozinho. E qual era a motivação de Jesus no meio da sua comunidade? Pessoas boas, pessoas de fé, pessoas de Deus. Jesus
começa chamando a atenção, gente, o reino de Deus chegou. Por causa desse reino de Deus, vamos converter o nosso coração. Por causa do reino de Deus, vamos ajustar a nossa vida à proposta do reino de Deus. Com isso, Jesus traz uma novidade para a época e para todas as épocas. Jesus ajuda esses ouvintes a pensar se a motivação, a mística de Jesus é o reino de Deus, então significa que na história tem um reino que não é de Deus. Olha, as próprias palavras de Jesus vai ajudando a gente a pensar e a refletir. Quantas pessoas olhando para esses 40 anos, pessoas que, olha, colocaram então o reino de Deus em primeiro lugar. Aqui foi lembrado no início, no banner, a foto da Ana Luísa. Está ali, né? Ana Luísa, olha que sorriso bonito. E também o irmão Pedro. Ana Luísa, eu tive a graça de conhecê-la em Machupé. Uma mulher preparada, culta, formada em sociologia, psicologia social, e gastou a sua vida. Aliás, isso, ajudando as pessoas a tomar consciência da sua história, ajudando as pessoas a confiar em si mesmas, e ajudando as pessoas a encontrar respostas não só de maneira isolada, mas de maneira comunitária, coletiva. Morreu jovem, foi acometida por câncer, morreu jovem. Mas o tempo de vida que ela viveu, esta mulher viveu de maneira inteira, intensa. Se ela estava aqui, era aqui que ela estava, era aqui que ela vivia, fisicamente, espiritualmente. Não tinha outra ambição a não ser esta única ambição de construir o reino de Deus onde estava inserida. E tenho certeza que aqueles que a conheceram, ou as pessoas com as quais ela conviveu, certamente deixou gestos, né, de bondade, de generosidade, de justiça, de acordo com a proposta do reino de Deus. Igualmente, irmão Pedro, não o conheci, mas creio que juntamente com a Ana Luísa formaram uma dupla, né, de motivação, de sustentação, e que ajudou a construir as bases da história para esses 40 anos. E agora, toda essa história está em nossas mãos. Somos nós hoje os responsáveis, né, para dar continuidade, né? Então, tudo isso, né? Somos nós hoje os responsáveis. O Padre João é aqui o presidente, né? Na Casa da Diocese, né? Olha aí, claro, como presidente não faz tudo. Não vai abafar as outras lideranças, mas cada um tem os seus dons, os seus valores, suas qualidades, deve cada um então colocar em prática para que a proposta de vida, de bondade, de fraternidade, de o reino de Deus possa se fazer presente na história. Olha as leituras como elas são hoje profundas, como sempre é a palavra de Deus. Ela é sempre nova, nunca fica velha. E dentro da mesmice da nossa vida, a palavra de Deus ajuda a gente a olhar para a mesmice da nossa vida e tirar dessa mesmice coisas novas. Jesus ensinando os seus discípulos, partindo de uma metodologia diferente dos fariseus, doutores da lei, que eram pessoas boas, mas pessoas muito apegadas à lei. Olha, e a lei pela lei, ela não liberta ninguém. A lei pela lei, olha, aquele que tem a feliz sorte de encaixar na lei é o bom, é o santo. Aquela que está fora da lei, é o maldito, é o perdido, é o pecador. Então, o ensinamento de fariseus e doutores da lei, embora eram pessoas que tinham boas intenções, mas deixavam as pessoas estacionadas. Jesus, de fé, da motivação, do olhar dessas lideranças, Jesus aponta outro olhar, outro caminho. Gente, vamos pensar no reino de Deus. E aí Jesus inventa a historinha, né?
vivendo a história, comparações, e historinha e comparações não para tirar as pessoas da história, da realidade. Muitas vezes nós gostamos de fugir da realidade, da história, né? Para inventar uma vida paralela. Não, Jesus, não. A palavra de Deus não é para tirar a gente da história, da realidade, mas a palavra de Deus, como diz o Salmo 118, ela é uma lâmpada para os pés, uma luz em nosso caminho. É para iluminar a nossa vida, para a gente descobrir outros valores e a gente encher-se de força para que, na descoberta desses outros valores, gaste a vida a serviço desses valores que a palavra de Deus vai apontando para nós. Com as parábolas, com as comparações, Jesus ajuda as pessoas a pensar a partir da vida, a partir da história, a partir da realidade, e essas palavras evocam toda uma mística bonita de ânimo, de coragem para a gente viver. Jesus fala, o reino de Deus é como a pessoa que achou um tesouro, ou como o comerciante que achou uma pérola. O reino de Deus para Jesus é o valor maior, é um valor absoluto, que vale a pena sacrificar tudo. E esse grande tesouro é a própria pessoa de Jesus, Deus humanado entre nós. Não estamos sozinhos, mas Deus é nosso parceiro e fez uma aliança conosco e quer que nós o descobramos que na pessoa de Jesus, Deus faz história conosco. Então Ele é um valor maior. Este reino de Deus, como uma pérola, é o Evangelho, é a palavra de Deus que deve nortear, orientar a nossa vida. E essa palavra de Deus, olha, deve levar a gente, não diferente dos fariseus e doutores da lei, manipulados com a lei, com o legal, não desprezando a lei e o legal, mas através da palavra de Deus, a gente descobrindo, olha, as limitações que a lei por si mesma não consegue fazer, e agora por um gesto de outra atividade, por um gesto de generosidade, deixar gestos e testemunhos, que faz com que a lei precisa ser adequada à realidade histórica em que a gente está inserido. Por isso a palavra de Deus, olha, não deixa a gente de braços cruzados, como diz o Papa Francisco. A palavra de Deus nos coloca descruzar os braços, com os nossos pés firmes no chão, para a gente marchar, ir a caminho. Seguir ao encontro das pessoas. E quais são essas pessoas? Todas elas, de maneira especial, as machucadas e feridas. Né? Se diante de você que está sentado aqui no banco, tudo bem, na cadeira, né? Mas se você já é meu irmão, minha irmã, se de repente ele desmaia, às vezes está com fome, às vezes caiu o colesterol, né? Você viu os triglicéridos, né? Pode a pessoa desmaiar. Mas gostou da celebração? E você vai deixar a pessoa caída lá e não vai socorrer? Claro, não precisa nem falar, já nasce um ímpeto dentro da gente, né? De levantar da cadeira, socorrer o irmão. Olha aí, é isso, é estar aberto, disponível para os outros, sobretudo, estar atentos aos machucados e feridos, dentro da realidade do tempo de hoje. Numa sociedade marcada pela injustiça, pela maldade, pela violência, onde muitas vezes nós colocamos as coisas materiais em primeiro lugar, e por causa das coisas materiais, justifica, né? Tirar a vida do outro, por causa das coisas materiais, se justifica a gente desprezar milhões, né, de pessoas humanas. É dentro desse mundo que nós somos chamados a viver, e a palavra de Deus hoje nos motiva. Vamos caminhar entre as coisas que bastam, abraçar as que não bastam. Abraçar a proposta do reino de Deus não é negar a história, não é negar as coisas materiais, mas sim subordinar a história, subordinar as coisas materiais a serviço do reino de Deus, colocando a vida humana em primeiro lugar. Cada homem, cada mulher, cada pessoa humana tem o seu valor em si mesmo. A pessoa não vale por aquilo que ela tem, por aquilo que ela produz. A sociedade leva a gente só a viver a partir desses valores. Mas o Evangelho nos questiona. A vida humana, a pessoa humana,
tem valor por si mesma. Seja criança, seja jovem, seja idoso, seja doente, esta vida humana tem o seu valor e somente gestos de bondade, de justiça, de solidariedade devem ser a resposta para a vida de todas as pessoas. Que Deus então nos abençoe e que nos dê a sabedoria, como pedia Salomão na primeira leitura. Ele, como jovem ainda, herdou o império e ele fez uma bonita prece. Um jovem muito sensato. Senhor, é um povo numeroso, mas eu peço ao Senhor que me dê sabedoria, que me dê entendimento, para que eu possa dirigir esse povo no caminho do direito, no caminho da justiça. E fala que Deus bateu palmas, né? Deus se alegrou com esta prece de Salomão. Sim, pois é isso que Deus quer nas relações entre as pessoas. Que cada um olhe umas às outras, não de cima para baixo, uma para as outras, fazendo as pessoas escravas, mas que cada um olhe uns para com os outros como irmãos e irmãs, reconhecendo o direito de ser, de existir, da liberdade do outro ser. E para isso, quando a gente olha as pessoas assim, a gente vai descobrindo um valor que às vezes passa despercebido, quando a gente olha o outro de cima para baixo, que é o valor da justiça, ser justo. E ser justo na Sagrada Escritura é ser bondoso, é ser solidário, é ser generoso. Peçamos ao Senhor essa graça, que Ele nos abençoe a colocar o reino de Deus em destaque, em primeiro lugar na nossa vida. E por causa desse reino de Deus, subordinar todas as coisas do mundo a serviço desse reino de Deus. E que nós possamos viver na fraternidade, na bondade, na justiça e na solidariedade entre nós. Que o Senhor nos abençoe. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde na vida de cada filho dos mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pedimos a Deus nosso Pai a nossa prece. Vamos responder: venha a nós, Senhor, o vosso reino. Todos. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Nas palavras do Papa Francisco, perante tantas formas de políticas mesquinhas e fixadas no interesse imediato, lembro que a grandeza política se mostra quando, em momentos difíceis, se trabalha pensando no bem comum e logo a longo prazo. Foi por esse princípio que a Caritas atuou nos seus 40 anos, para que essa instituição seja fortalecida e continue sendo elo de ligação e apoio às organizações e comunidades de nossa diocese. Rezemos ao Senhor: venha a nós, Senhor, o vosso reino. A semente do reino é semeada por quem acredita no ideal de Jesus e se compromete com ele. Por todos que já passaram pela Caritas nesses 40 anos, como prestadores de serviço e como voluntários, para que sejam enriquecidos de graça no reino do céu, rezemos ao Senhor. Formai em nossos governantes um espírito sensível e sóbrio,
para que governem com justiça e implementem políticas públicas conscientes que priorizam os mais necessitados. Rezemos ao Senhor. Dai ao vosso povo um coração aberto à vossa palavra, para que saiba discernir e cultivar os valores que edificam vosso reino. Rezemos ao Senhor. Que a celebração destes 40 anos da Cáritas seja para toda a nossa diocese ocasião de motivação pela mobilização em favor das causas dos mais necessitados. Rezemos ao Senhor. Pai querido, acolhei esta nossa prece por Cristo nosso Senhor. Disse que não somos nada, que não temos nada a oferecer. Repare nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Repare nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Oferta um homem obedecido, que nos cabeçou, que nasceu de chão. A luta do povo oprimido, que a vida me transforma. Para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei que esses sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo, e permaneceis para sempre habitando em luz inacessível. Mas, porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizeste todas as coisas para cumprir de bênção as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz.
lembrai-nos, ó Pai, com vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem, glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criaste, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizeste todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem, lhes confiaste todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurarmos, os pudessem encontrar. Socorrei com bondade os que nos buscam. E ainda mais, ofereceste muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruíste pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegava à plenitude dos tempos, nos enviaste o vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade e aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós o Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isto nós nos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai-nos oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é, o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciando, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós nos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do seu agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, e reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais nos oferecemos este sacrifício. O vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo José Hamilton, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar nos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que nos procuram de coração sincero. Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos, dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei ao Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, com São José, seu esposo, com os apóstolos, com Santo Antônio de Pádua e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos a convívio dos eleitos. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa vinda, agora para sempre.
Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se
Oremos. Recebemos, ó Deus, este sacramento memorial permanente da paixão do vosso Filho, fazendo o dom da vossa inefável caridade, possa servir à nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados um momento, manifestemos a nossa gratidão aos bispos da nossa diocese, primeiramente Dom José Geraldo Oliveira do Vale, que teve essa iniciativa com esse grupo de pessoas para a criação desta instituição, como objetivo de formar, o objetivo de estar organizando o povo na base, nessa palavra em base, né? Comunidades eclesiais de base. Agradecemos a Dom Diogo pelos seus anos de vida dedicado à Diocese de Almenara, que no céu já pede a Deus por nós. Agradecemos a Dom Hugo pela sua vida dedicada. Inclusive ele está acompanhando, ele está de férias na Holanda, mas ele faz questão de acompanhar os grandes eventos da Diocese. Ele está acompanhando essa transmissão, né, pelas redes sociais. Muita gratidão a Dom Hugo pelo seu empenho, pelo seu incentivo, pelo seu apoio às mobilizações populares. Nossa gratidão a Dom Cabral, Dom José Carlos Brandão Cabral, também pelo seu apoio, pelo seu incentivo, inclusive no incentivo do resgate da Caritas aí que nós fizemos, né, quando fui eleito aí diretor-presidente. Nossa gratidão agora ao Dom José Hamilton de Castro, bispo da nossa diocese. Essa presença aqui, Dom José Hamilton, aos poucos a gente vai sentindo essa sintonia com o Senhor, o povo de Deus sentindo essa sintonia com o Senhor. O Senhor já participou de 2 eventos grandes de base da nossa diocese, que é um pouco o retrato da cara da nossa diocese, que foi o encontro das SEBs, né, em Santo Antônio do Jacinto, encontro diocesano das SEBs em Santo Antônio do Jacinto, e hoje este encontro de celebração dos 40 anos da Caritas. Por aqui o Senhor vai vendo o retrato um pouquinho desta igreja, desta diocese de Almenara. E os apelos que vêm do povo, né, das necessidades, das mobilizações, das necessidades.
Como eu falo pela Caritas, eu digo sempre, a Caritas não é uma organização à parte, separada. A Caritas é a igreja, a Caritas é a Diocese de Almenara. Então, quando a Caritas está atuando lá na comunidade, ajudando a organização, é a Diocese de Almenara. Isso ficou muito claro quando nós mobilizamos aí na época da pandemia, com as campanhas que nós fizemos do Projeto Nacional Cuidar. Isso ficou muito claro quando nós entramos na solidariedade pela paróquia de Palmópolis e Rio do Prado, quando esse povo foi atingido por aquelas grandes enchentes. Quem chegou lá primeiro fomos nós, Bruno, Valdir e eu. Entramos na lama e vimos o povo chorando e participamos. A senhora está aqui, a dona lá, nós fomos na casa dela lá, chorando, que a igrejinha estava toda, estava no sonho de Fátima, cheia de lama, e o povo. E nós entramos junto, e a Caritas, quer dizer, a igreja, a Diocese de Almenara, se fez presente pela Caritas. E, graças a Deus, a Diocese de Almenara, a Caritas, foi a instituição que conseguiu muito ajudar em investimento em projetos para ajudar aquele povo, intermediando, Se não tivesse a Caritas, ficava difícil de uma intermediação da Caritas brasileira, Caritas internacional, que nós conseguimos parceria, Caritas regional. Então nós fazemos presente nesses acontecimentos. Então, é essa história que nós temos e que nós queremos alavancar cada vez mais desse projeto. Nós estamos aí com uma perspectiva muito boa de bons projetos que vão nascer, Aí já estão surgindo aí propostas novas. A gente está vendo aí que tem uma boa proposta do governo agora para investimento no social. Então, nós estamos aí para trabalhar e atuar nesse meio. Então, nossa gratidão aos nossos bispos e aos religiosos e às religiosas da nossa diocese, nessa história toda de caminhada, junto com a Caritas, aos padres da nossa diocese, e a tantos leigos e leigas, dedicando, participando de reuniões, participando das diretorias e contribuindo com essa caminhada da Caritas diocesana. Nossa gratidão a todos, peçamos a Deus que nos conceda muitos anos nesse trabalho, nesse projeto de Caritas diocesana. Muito agradecemos o Rodrigo aqui, representando a Caritas regional, veio lá de Belo Horizonte para estar conosco, o Rodrigão, que é um amigo da gente demais, e é uma criatura de um grande amor pela nossa diocese. E ele representa a Caritas regional, mas também a Caritas brasileira, porque trabalha no projeto de formação. E muito obrigado ao Valdir, ao Bruno, Graziele aí na organização de tudo, e todos aqui da comunidade de Santo Antônio, ordenado aí pela irmã Tereza, e Nildinha, e a equipe aqui, Valdirene aí, e toda a equipe que ajudou na organização. Muito obrigado a todos. É um evento grande, mas a gente sempre conta com contribuição e com parcerias. Bruno. Gente, é o seguinte, o Padre João já agradeceu. Se tem aniversário, tem parabéns, Tem bolo, tem um bolo lindo ali, agradecendo o pessoal da Prata, Rogério, fez um lindo trabalho. Infelizmente não dá para comer o bolo, gente? Porque precisa cozinhar primeiro, que é semente, então não vamos comer o bolo hoje. Mas tentamos fazer aqui um bolo de gente, Então tem todo mundo aqui, tem muitas comunidades, que foram convidadas, estão aqui presentes. A gente agradece a presença de cada um. Vamos cantar um parabéns para a Caritas e que tenha mais 40 anos aí pela frente. Parabéns a você.
seu entusiasmo, pela sua liderança, como presidente aqui na Diocese da Caritas Diocesana. Que Deus abençoe, dê muita saúde e muita paz para liderar todo esse trabalho bonito dessa Igreja Viva aqui na Diocese de Almenara. Que bom! Dom José Geraldo sempre foi nosso bispo por mais de 17 anos, foi o primeiro bispo de vocês aqui, né? Depois foi para a nossa Diocese, e ele sempre falava com paixão, com amor da Diocese de Almenara, e sempre lá insistia conosco: eu quero uma igreja onde os leigos tenham seu lugar garantido. Temos lá no documento do Concílio Vaticano II, está lá, o lugar do leigo. Mas agora é preciso que o leigo assuma. Então, para isso, ele preocupava com a formação de leigos, e todos os 17 anos lá na Diocese, entre tantos trabalhos, mas este foi o forte dele, de investir na formação de leigos. E quando falava de Almenara, dizia: olha, foi o meu primeiro avô, e eu sempre pude lá estar inteiro, dei o máximo, o melhor de mim, e incentivei e motivei que ali tivesse leigos realmente atuantes. E olhando para a história, olhando para a realidade hoje, dá para perceber como isso realmente são os frutos de trabalho, não só dele, mas de tantos outros. Que bom! Agora, ao celebrar esses 40 anos, é hora da gente renovar, além de agradecer, mas renovar, olhar, assumir a nossa responsabilidade. Ela aumentou, né? Se até aqui tantas pessoas se doaram, agora nós não podemos deixar morrer todo esse esforço de trabalho de tantas outras pessoas. Né? Então, a nossa responsabilidade aumenta, e renovar então o nosso compromisso, cada um dar o melhor de si. Muito obrigado a vocês. Hoje, nesta celebração, nós tivemos ontem e hoje encontro diocesano, despertar vocacional. Tem alguns aí, cadê eles? Eles e elas. É o encontro de jovens e que Deus abençoe, que toda essa celebração possa motivar vocês a discernir: olha, aqui o Senhor está me chamando, e possa, com alegria do coração, dar a sua resposta. Tem mais alguma coisa? É só mais uma forma de agradecimento assim, ao pessoal da Rádio Santa Cruz, de Jequitinhonha, fez a transmissão ao vivo, também os canais aí da Pascom, né? O pessoal da Pascom está ali fazendo a transmissão, e muito obrigado mesmo, gratidão, né? Os músicos Jorge, Júlia e Valéria, Renan do sindicato, né, que fez ali também a transmissão para a gente, Tiago, Ró e Érica. Zé Pisca, muito obrigado, Zé, sempre contribuindo com a gente aí, com o seu som, sua música, beleza? Tamo junto. Valeu, gente. As cozinheiras que prepararam o almoço ali pra gente, né? Pessoal da cozinha, tenho certeza que tá uma delícia a gente sair daqui e vamos lá, né? Alimentar nosso corpo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem todos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Obrigado.